Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 31 de julho, último dia do mês. O Jornal da TV Tati está no ar. As férias acabaram e é hora de retomar a rotina, o que às vezes não é muito fácil. Nossa equipe conversou com uma psicóloga que deu algumas dicas para essa volta ser um pouco mais tranquila para os alunos e principalmente para os pais. Sabrina é dona de casa e tem 3 filhos. Por aqui as férias foram bem agitadas. Olha a dancinha minha. E a criançada não esconde. As brincadeiras atravessaram até a madrugada. Teve uma vez que eu dormi até 4 horas, fiquei acordado até 4 horas da manhã. Muito videogame. Na verdade, é um pouco mais que mais ou menos. Por exemplo, 3/4 de 100%. Mas o tempo da diversão deles agora vai precisar ser dividido com os estudos. Chegou a hora de voltar à rotina. Eles jogaram bastante videogame, acho que foi uma das coisas que eles mais fizeram. Os primos dormiram aqui, eles dormiram na casa dos primos. Fizemos churrasco só pra gente aqui, né, com os primos juntos. E a Sabrina já se antecipou e colocou todo mundo para dormir mais cedo nos últimos dias antes do retorno às aulas. Porque tava dormindo bem mais tarde e acordando mais tarde, né? Então, acho que isso. E voltar para a rotina também, porque tava assim, podia fazer o que queria na hora que queria, né? Podia jogar videogame, podia andar de bicicleta. E agora a gente já vem trabalhando a cabecinha deles para saber que vai voltar com aquela disciplina e com aquela rotina de antes. Para ela, o desafio da readaptação é triplicado. A que é a bebê, a Melissa, ela tem 2 aninhos, né? Então, já é esperado, assim, já sei que ela vai chorar na primeira semana, né? Mas depois volta ao normal. O Lucas, que é o de 7, vai fazer 8 anos, eu acho que a maior dificuldade vai ser assim, ele sempre tem um tempo de estudo em casa, né? De fazer as tarefas e tudo mais. Então, acho que vai ser essa questão, que ele dá uma reclamada, assim, na hora de ter que fazer as tarefas. E o Bruno, por enquanto, que é o que tem 5 anos, eu acho que é o mais tranquilo, porque ele ainda não tem essa responsabilidade de ter que fazer tarefa em casa, né? Às vezes eu faço algumas atividades diferentes com ele, mas não tem aquela coisa da obrigatoriedade. E não é à toa. Cada faixa etária tem traços diferentes de comportamento. Para esta psicóloga infanto-juvenil, é importante que os pais entendam a individualidade de cada um. Cada criança, cada faixa etária vai reagir de um jeito. Além da idade, eu ainda coloco que tem a personalidade, porque tem os pequenininhos que costumam dar mais trabalho nesse retorno. Porque passou muito tempo junto com as figuras de apego ali, geralmente os pais, ó, dentro de casa, naquele lugar seguro. Então, é importante que a gente tenha sempre conversas com essa criança. Aí, quando a gente vai para os mais velhos, é comum eu perceber aqui os pré-adolescentes, adolescentes, que começa a existir, tem alguns sintomas muito comuns, né? Primeiro, a preguiça, eu tenho que voltar à rotina, acordar cedo, por isso que eu falo, vamos tentar um pouquinho antes entrar no ritmo. Mas tem também a preocupação, a ansiedade com a performance, com os estudos. Hoje a gente vê muita autocobrança. A premissa é, eu preciso entender qual é o medo, qual é a preocupação do meu filho, ou desse jovem, dessa criança que eu estou lidando. Para alguns alunos, o retorno escolar pode ser mais difícil, o que traz à tona sentimentos como medo, ansiedade e insegurança, por conta das atividades que estão por vir. Por causa disso, deve ocorrer acolhimento. As crianças que vêm aqui trazem de tudo. Tem umas que estão super animadas porque querem rever os amigos, querem ter atividades. Tem uns que falam que ficaram no tédio, em casa. Mas existem aquelas crianças que estão um pouco mais ansiosas, receosas. Então, pais, ouçam, acolham esse sentimento que a criança tá. E o nosso papel é encorajar, né? A gente vai entender, a gente vai acolher, nada de dizer assim, que isso, menino, que frescura, que bobagem, porque às vezes a gente tem essa tendência. E o acolher quer dizer, eu entendo que você está ansioso, que você está com essa preocupação, ou que você está com preguiça. Quando eu tenho que retornar ao trabalho depois de férias, eu também me sinto assim, né? Então, a gente mostra que ter esses sentimentos é natural, que nós adultos também temos. Dificuldade de se enturmar não será problema para o Lucas, de 7 anos.
Para ele, o complicado mesmo será esquecer das férias tão cedo. Vou focar o máximo que eu consigo, mas eu vou focar mais nas matérias que eu mais gosto. Agora a gente fala sobre emprego. São José dos Campos foi a cidade do Vale do Paraíba que mais gerou vagas de trabalho no primeiro semestre desse ano. Segundo os dados do CAGED, São José fechou os 6 primeiros meses do ano com um saldo positivo de mais de 5.000 empregos com carteira assinada. O repórter Gustavo Rosa conversou com uma especialista sobre o assunto, que deu algumas dicas de como aproveitar essa alta para conquistar um emprego. Notícia boa também para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. Sobre esses dados positivos, eu converso agora com a Adriana Maciel, que é consultora de RH. Adriana, começo agradecendo pela sua entrevista e te perguntando quais foram essas áreas com o setor mais aquecido nesse primeiro semestre. Bom, tivemos aí uma notícia muito boa, né? E as áreas que mais cresceram desde a pandemia continuam, então são a área da indústria, construção civil, setor da tecnologia, né? E também a área de engenharia. Tá certo. E para os próximos meses, essas áreas elas continuam aquecidas? Qual é a orientação que você deixa para o pessoal de casa? Sim, uma boa opção para quem gosta dessas áreas, né? Investir em conhecimento, se preparar antes da oportunidade chegar, porque realmente a tendência é só crescer e cada vez mais vai precisar de profissionais qualificados, pois nós, recrutadores, ainda encontramos alguma dificuldade para algumas vagas específicas, estratégicas, de falta de mão de obra qualificada. E o que motivou essas áreas estarem tão aquecidas assim? É a qualificação dos profissionais? Eles estão investindo mais também para poder conseguirem se recolocar no mercado? Isso mesmo, né? Hoje a gente percebe, né, que o mercado está bem aquecido e os profissionais estão mais preocupados com a sua carreira profissional. Isso é muito bom, né? Onde a gente sabe que a concorrência está aí no mercado e, claro, você está mais preparado, mais atualizado, né? Se manter empregável no mercado é que vai fazer a diferença para você poder se manter, né, ativo no mercado de trabalho. E para a gente encerrar, qual que é a dica que você deixa para o pessoal de casa que está aí agora querendo se recolocar no mercado de trabalho, viu que esse primeiro semestre foi aquecido e quer se recolocar agora no segundo semestre? Bom, o segredo é realmente sempre investir na sua carreira, né? O protagonista somos nós mesmos da nossa carreira profissional. Investir em conhecimento, aproveitar as oportunidades, né? Cursos online, segundo idioma, se manter atualizado na sua área de atuação e, claro, investir no marketing pessoal e também não esquecer das habilidades comportamentais que são muito importantes, né? Que são as habilidades que as empresas mais estão requisitando hoje. Então, já fica a dica de que comunicação, trabalho em equipe, liderança e resolução de problemas são as soft skills mais requisitadas por nós, recrutadores. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pela sua entrevista e pela sua participação aqui com a gente. Então fica a dica para você que está em casa, quer se recolocar no mercado de trabalho, pega essas habilidades aí e coloca elas em ação. De São José dos Campos, Gustavo Rosa. E continuando com as boas notícias, a taxa de desemprego no trimestre encerrado agora em junho caiu para 6,9%. Esse é o menor resultado para um trimestre desde janeiro de 2015. Esses dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, que é divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa apontou que as 3 atividades com alta de ocupação foram o comércio, a administração pública e as atividades de informação e também comunicação. Depois do intervalo, você vai ver como ficam as temperaturas na nossa região. É daqui a pouco. E as temperaturas devem continuar subindo e descendo até o fim da semana, com a alta umidade e também previsão de chuva em algumas cidades. O frio deve dar uma brecha. Então vamos ver como fica a previsão em toda a nossa região? Em Taubaté, máxima de 27, mínima de 14 graus, com o céu bem nublado. Em Jacareí também permanece do mesmo jeito, máxima de 27 e a mínima um pouquinho mais baixa de 12 graus. Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, aí sim vai ter chuva com máxima de 25 graus e a mínima de 14. E Campos do Jordão, na nossa Serra da Mantiqueira, máxima de 20 e mínima de 7 graus.
Principalmente nesta época do ano em que as temperaturas ficam bem instáveis e o contágio por gripes e resfriados aumenta, certos alimentos podem ajudar a manter uma boa imunidade. Você está vendo essa reportagem no nosso site, o thmais.com.br/vale. Segundo o Ministério da Saúde, além de influenciar na saúde e na imunidade, uma boa alimentação pode diminuir as chances de doenças e também ajudar na recuperação mais rápida. E nós falamos bastante nos últimos dias sobre a chamada taxa das blusinhas. Agora sim, passa a valer a partir de amanhã. Vamos entender então o que muda no bolso do consumidor. A taxa das blusinhas, ela vai tributar, né, as compras até $50 em 20%. Havia uma reclamação da parte do varejista brasileiro da concorrência das plataformas internacionais de venda. Shein, Black e assim por diante, né? E por quê? Porque os produtos que vêm de fora, sem naturalmente os tributos, eles concorrem de uma forma desleal ao produto nacional. Está sob uma tributação bastante intensiva, né? E, em virtude disso, o governo tomou essa atitude, né, de tributar até $50 em 20%, $50 até $3.000 em 60%, um abatimento, né, da ordem aí de $20 nas compras. Bom, qual é o efeito disso, né? Nós acreditamos que não vai alterar de forma significativamente o mercado. O que precisaríamos é aumentar a produtividade da indústria nacional e diminuir a carga tributária para os nossos produtos ficarem competitivos com os produtos que vêm de fora, né? Mesmo nessa condição, ainda o produto que vem de fora ele vai chegar mais barato ao mercado brasileiro, né? Particularmente o produto que está vindo oriundo da China, né, que é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. Tem impacto ao consumidor, sim, né? Daí o codinome é taxa das blusinhas. Por quê? Porque os produtos têxteis, de maneira geral, vindo lá de fora, estavam entrando aqui com preço bem baixo em relação ao similar nacional. Agora, com a tributação, o preço ele tende a ajustar não na mesma paridade, mas mais próximo do produto nacional. Então, o que se espera? Espera que o consumidor faça a escolha entre o produto estrangeiro, onde ele vai levar não só em conta o preço, mas também a qualidade do produto, né? O custo-benefício da compra do produto, e comparar isso com o produto nacional, né? Então, o consumidor, no primeiro momento, ele vai sentir sim, mas como tudo em economia, ele vai se ajustar a esse cenário. Um ajuste de mercado, uma melhor distribuição na opção de compra por parte do consumidor. Mas ele não deixará de comprar o produto nas plataformas internacionais, até porque a diferença de preço é significativa, mesmo após a taxação. A taxa, ou seja, a elevação do preço, ele diminui o ímpeto do consumidor de ir a essas plataformas e comprar como estavam acontecendo. E isso, sob certos aspectos, volto a dizer, né, facilita ao mercado interno. Mas o mais importante no mercado interno é repensar a carga tributária e a melhoria da produtividade da indústria nacional. E o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores deste ano, começou a vencer em janeiro para proprietários de veículos de todo o estado. De acordo com o governo de São Paulo, são mais de 2 milhões de veículos com imposto atrasado. Só na região do Vale do Paraíba, esse número chega a 78 mil veículos, o que pode acarretar multas e até apreensão do veículo. Então, quando alguém adquire um veículo, qualquer que seja, carro, moto, caminhão, ônibus, micro-ônibus, máquina agrícola, ciclomotor, ele tem obrigatoriamente que estar quitando esse imposto anualmente, que é de competência estadual e varia a alíquota entre 1% e 4%, dependendo do estado. Inclusive, a própria isenção de deixar de pagar o IPVA é de competência estadual. Deixar de pagar o imposto propriamente referente ao trânsito, ele vai impedir o licenciamento do veículo.
Então, para que o veículo esteja licenciado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todos os débitos devem estar quitados, quer sejam fiscais, quer sejam débitos provenientes do Renavan do veículo, como infrações de trânsito, taxas advindas de cada um dos estados. Quando a pessoa deixa de pagar o IPVA, há um bloqueio no licenciamento do veículo, ou seja, não gera o licenciamento, ou o licenciamento fica incompleto, e aí impossibilitando a pessoa de circular com esse veículo pela via pública. Numa fiscalização de trânsito, o licenciamento irregular gera a remoção do veículo. Tá? A pessoa tem a possibilidade de quitar os débitos no momento ali, mas não é só quitar os débitos. A quitação dos débitos deve gerar uma autorização perante o órgão e o órgão fazer a liberação no sistema. Aí sim a remoção ela é retirada. Mas caso contrário, infelizmente, quando a pessoa deixa de pagar o IPVA para fins de trânsito, impede o licenciamento. Para fins fiscais, quando a pessoa deixa de pagar o IPVA, o nome dela pode ser inserido no cadastro de dívida ativa pela Secretaria da Fazenda. Após o calendário estabelecido pelo Estado, né, pelo órgão estadual responsável pelo recolhimento, do pagamento do imposto, aí, infelizmente, diretamente não tem como fazer o pagamento parcelado. O pagamento tem que ser feito na totalidade. O que ocorre? A pessoa pode parcelar através de outros meios, não diretamente vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado. Tá? Pode parcelar pelo cartão de crédito, alguns bancos até fazem esse parcelamento, mas diretamente pelo órgão, não. Vamos para o intervalo e voltamos já. O Ecomuseu, em São José dos Campos, pegou fogo no começo da semana e mais de 800 mudas e plantas típicas do Cerrado e da Mata Atlântica foram destruídas pelas chamas. Além das plantas, os animais nativos também sofreram com o incidente. A área usada para reflorestamento tem 17 mil metros quadrados. O projeto Ecomuseu funciona desde 2015 e tem o apoio da Petrobras e da Prefeitura de São José dos Campos. Aqui envolve uma área de APP, área de proteção permanente, fica às margens do Rio Lambari, né, que deságua na Paraíba do Sul. E a partir do movimento do Ecomuseu, desde 2015, aqui em São José dos Campos, começou um processo de relação com as comunidades, com as demandas da comunidade, com as propostas ambientais, né, de arte, artesanato, né, saberes e fazeres das comunidades. Né. Por aqui, membros do projeto, ambientalistas e moradores do bairro ajudam a preservar a natureza. Cuidamos da roça, da hortinha aqui. E fizemos o acero aqui, né? Eu acho que graças a esse acero que nós fizemos foi que não deixou, né, entrar o fogo para lá, né, não ultrapassasse mais. É triste, você se preocupa também com os animais, né, que vivem aí. Inclusive a gente passou aqui para ver, né, a extensão não esperava que fosse tão grande, né? Que tinha sido tão grande essa queimada, esse estrago, né? 2 dias depois do incêndio, ainda havia fumaça em alguns pontos do terreno. Segundo moradores, o fogo se alastrou rapidamente. É de partir o coração quando você vê o fogo chegando, você não podendo fazer nada. E não só as árvores, né? Porque desde 2015, quando a gente começou a trabalhar aqui, a gente viu muitos pássaros vindo para cá. A gente não tinha pássaros aqui, era um ou outro, mas hoje a gente tem visto uma variedade de pássaros enormes. Nós temos aqui próximo, ali onde tem um fragmento de floresta, nós temos o Calitrix aurita, que é um saguizinho da Serra Escuro, e ele frequenta aqui, porque a gente tem feito uma área verde, ele tem vindo até aqui a área onde o Ecomuseu tem plantado, e a gente tem visto, antes a gente via ele em determinado período só, hoje a gente já o vê praticamente o ano todo ele vindo, porque ele está encontrando frutas, ele está encontrando alimento para ele. Mais de 800 mudas de plantas típicas do Cerrado e da Mata Atlântica que haviam sido plantadas há 4 anos foram atingidas pelas chamas. De acordo com os ambientalistas, o acidente poderia ter sido ainda mais grave, porque por debaixo do solo passam dutos de gás. No local existe até avisos sobre o risco de explosão.
O risco do fogo aqui também tem esse risco de acidente, né? De explosão, né? É uma questão grave, né? Que precisa ser comunicado, informado para a comunidade para ter essa consciência, né? De evitar, né? Promover o fogo aqui, né? Então, e além das questões das 800 mudas, né? Que agora a gente vai ter que avaliar, que é um processo de reflorestamento, né? Enfim, que está sendo muito necessário reflorestar. Essa é uma questão mundial. Depois de contabilizar o prejuízo ambiental, os responsáveis pelo projeto pedem ajuda para recuperar o ecossistema local. Esse hábito de a gente aprender sempre a reflorestar áreas ociosas, né? Áreas degradadas, né? Praças, parques, né? Terrenos aí que estão sem reflorestar, se a gente começar a criar esse hábito, essa cultura, né? É um processo muito positivo, né? De contraponto, né? A essas questões que ocorrem, né? De fogo, queimada, enfim. Muito triste essa notícia, mas se você aí de casa quiser conhecer mais sobre o museu, pode participar do Manejo das Bananeiras, que acontece neste domingo. O evento é de graça e acontece no campus de São José a partir das 9 horas da manhã. O telefone para saber mais informações é esse que aparece na sua tela, é o 12 982 64 59 60. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau e até amanhã.